Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia, sob a direção sempre competente do meu amigo Lucimar Faria. Quero, nesse momento, agradecer a Deus, aos nossos queridos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e a sanduicheria Medmax, que têm sido parceiros na propagação e expansão do Reino de Deus. E também aos nossos queridos patrocinadores, os seus nomes virão nos créditos finais. Está aí sempre a nossa gratidão por esta parceria. Você também pode ser um parceiro, pode ser um contribuinte do programa Boas Novas. Está aí o Pix, você pode fazer uma contribuição para a manutenção do programa. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, meu muito obrigado. Estamos chegando a uma fase final da conclusão do Sermão do Monte. Nós estamos indo para o último capítulo da exposição do Sermão do Monte, que é o capítulo 7. Então esperamos até nos primeiros sábados do mês de junho fazermos a conclusão do Sermão do Monte, e aí estaremos anunciando uma outra série de exposições para a sua, para a minha, para a nossa edificação. Portanto, diz assim a palavra de Deus no capítulo 7. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos do capítulo 7 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Palavra do Senhor, meu querido e querida, para a nossa edificação do nosso programa de hoje. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós mais uma vez louvamos e adoramos o Senhor pelo nosso programa. Ó Deus, que tem sido para mim, ó Deus, uma grande alegria e alento em meio a tantas lutas, dificuldades, ó Deus, poder trazer o programa Boas Novas, Senhor amado, as boas novas para os meus queridos e queridas. Ó Deus, a minha oração é que o Senhor nos edifique, que o Senhor Deus aplique a sua palavra nos corações. E a Senhor Deus, o Senhor em nome de Jesus, esteja trazendo paz, alegria, alento, tranquilidade, serenidade, ó Deus, a cada um de nós nesses momentos de dores, de lutas e de aflições. Assim, meu Deus, eu oro agradecido pela tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana, conversando com a minha esposa, ela fez um comentário acerca de uma notícia que foi dada, que foi colocada, que foi postada no Instagram e nas redes sociais, que logo viralizou. A história é o seguinte: uma senhora enfermeira estava em um aeroporto com um bebê e já se passava mais de 20 horas que ela estava tentando embarcar para o destino, para onde ela queria ir. Ela, percebendo, por ser mãe, primeiramente, com cuidado de mãe e também tendo conhecimento na área de enfermagem, conhecimento médico, ela viu que a sua criança estava incomodada naquela posição que estava em seus braços durante muito tempo. E ela precisava também comunicar com a sua família. Ela tomou uma atitude, ela forrou o chão
e colocou a sua criança bem acondicionada, bem postada, bem colocada para o melhor conforto daquele bebê, e foi então para o celular para conversar, mandar mensagem para os seus familiares, tendo em vista o tempo que ela estava no aeroporto. Aí de repente alguém filmou aquela cena e colocou nas redes sociais, e aquela cena viralizou. E a grande maioria, a maioria esmagadora, a imensa maioria dos comentários foi condenando e criticando aquela mãe, sem saber a sua situação, sem saber o seu contexto. E aquela pessoa que filmou, ela não se preocupou em ir até aquela senhora, perguntar se ela precisava de ajuda, perguntar àquela senhora se ela precisava de algo que ela pudesse fazer. Não, mas a pessoa achou mais interessante a exercer o seu direito e o poder de julgamento, e fez a filmagem e colocou nas redes sociais. E depois um familiar, alguém, parente daquela senhora, imediatamente entra em contato com ela e fala: olha, tá tudo bem porque você apareceu aqui nas redes sociais e os comentários são muito desastrosos. Mas então, queridos, percebam como que a sociedade que nós vivemos, ela se apressa em fazer os julgamentos. E muitas vezes você percebe que as pessoas que exercem julgamento, as pessoas que exercem condenação, muitas vezes elas incorrem, muitas vezes elas estão praticando males maiores ainda. Eu quero expor de forma bem clara para os meus queridos, por ocasião do julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff, nós escutamos muitas falas pelo meu pai, pela minha mãe, pelo Brasil, né, pelo meu neto, pelo meu sobrinho, né, votando então contra a presidente Dilma por ocasião do seu impeachment. Mas logo passado o período, passado o impeachment, e aí nós vimos uma sucessão de ações da Polícia Federal prendendo muitas daquelas pessoas, daqueles políticos que haviam votado no impeachment, sendo levados presos por crimes, por coisas que eles haviam falado, expressando a honestidade, expressando o caráter pelo meu filho, pelo meu pai, pela minha mãe, pela honra, pelo respeito, por toda uma série de situações, mas boa parte daqueles, alguns foram presos, outros estão sendo julgados, são réus, estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Mas, diante disso, também não posso exercer o julgamento, porque todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas nós vivemos no Brasil uma circunstância em que essa frase, todos são inocentes até que se prove o contrário, não tem sido uma máxima. Ou seja, quem acusa exige do acusado todas as provas. Então isso é uma capacidade de exercer o julgamento muito além do que é permitido. Então, quando nós voltamos os olhos para a palavra de Deus, quando o nosso propósito, objetivo é fazermos uma introdução, e nessa introdução descermos para o texto, fazermos a exposição contextual e posteriormente fazermos uma aplicação para os nossos dias, e fazendo na aplicação link entre a introdução que nós fizemos e a aplicação, para que você e eu saibamos como nós devemos nos portar nesses dias, aplicando a palavra de Deus de forma contextual. A primeira coisa que eu quero que vocês compreendam nesse texto é que Jesus Cristo ele introduz com a palavra não, que que tem peso de mandamento, é o imperativo. Não julguem. E quando Jesus Cristo diz não julguem, Jesus ele introduz também, coloca uma palavra para, dizendo por que não deve julgar. Então não julguem para que vocês não sejam julgados. E o versículo 2, Jesus Cristo vai colocar um pois que nos leva a uma conclusão, a uma explicação e conclusão. Pois, da mesma forma com que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, o que Jesus Cristo está falando nesses dois primeiros versículos, que eu quero que você entenda em primeiro lugar, que não se trata de um juízo
público, mas de um juízo privado. Ou seja, você precisa ter uma clara compreensão do que você está falando. Você tem conhecimento do que você está falando. Você tem informação de todas as circunstâncias. Você tem consigo um rol de informações acerca daquela pessoa, acerca daquela ação, acerca daquela atitude. O Evangelho de Lucas, tratando também acerca deste assunto, é bem interessante o que Jesus Cristo diz no mesmo contexto. Lucas expondo acerca do Sermão do Monte também: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Aqui, o que nós temos para a conclusão desse primeiro tópico, desse primeiro aspecto, queridos, é que Jesus Cristo está colocando para nós um desafio radical, e nos convida a sermos compassivos, e não condenar. Pelo contrário, sermos perdoadores, acima de tudo, sermos generosos, como também é generoso, como também é compassivo, como também é perdoador o nosso Deus. A segunda coisa que eu quero colocar aqui nesse texto, o versículo 3º e o versículo 4, em segundo lugar, está falando acerca do que eu estou pecando, naquilo que eu estou falhando, naquilo que são os meus defeitos. Eu não olho para os meus defeitos, eu não olho para as minhas falhas, eu não olho para os meus pecados, eu não olho para os meus erros, eu não olho para a minha imperfeição, eu não olho para a minha deficiência. Pelo contrário, eu falo o que está no outro. E é interessante, há um aspecto da psicologia que fala acerca da projeção. Ou seja, você projeta no outro aquilo que você é. Você quer falar do outro, mas você tem que falar de você mesmo. Então, nesse sentido, Jesus Cristo está dizendo, e fazendo também uma comparação com respeito aos hipócritas, porque os fariseus, Jesus Cristo condena os fariseus como hipócritas, porque eles condenavam o pecado dos outros, mas eles praticavam. Eles extorquiam o pobre, muitas vezes extorquiam as viúvas. E quando Jesus Cristo, no capítulo 2 do Evangelho de João, ele expulsa os vendilhões do templo, é porque eles estavam enganando aqueles peregrinos, principalmente na troca, no câmbio da moeda. Eles exploravam o peregrino. E aqueles adoradores que vinham distantes, e aqueles que vinham do interior, principalmente da região da Galileia, para Jerusalém para adorar, os sacerdotes, os levitas, eles tinham o poder de falar se aquele animal era propício ou não para o sacrifício. E muitas vezes o animal era propício, eles falavam que não era propício para poder comprar mais barato, porque como que aquele peregrino que veio distante, ou aquele pecuarista, aquele adorador do interior, melhor dizendo, que trazia os seus animais, como é que ele poderia levar de volta? Então o sacerdote levita espertamente comprava mais barato e vendia para os peregrinos, para que fossem oferecidas a Deus em sacrifício. Portanto, eles então condenavam a opressão romana, condenavam o Império Romano por causa da opressão, mas eles mesmos oprimiam o seu próprio povo. Então Jesus Cristo está dizendo claramente que eu preciso olhar para os meus próprios erros, fazer uma autoanálise, olhar para mim mesmo, ver os meus erros, as minhas falhas e os meus defeitos, para que depois eu possa então, com amor, com exortação sincera, verdadeira, não hipócrita, poder tirar o cisco que está no olho do meu irmão. E é interessante que Jesus Cristo ele está trazendo uma circunstância inversa, né? Dizendo que o outro tem um cisco e eu tenho uma trave. Ou seja, muitas vezes o meu pecado, os meus erros, defeitos são maiores do que os outros. Mas muitas vezes nós nos constituímos juízes, nós nos constituímos pessoas de moral ilibada,
nos constituímos como pessoas de bem, que têm o poder e a capacidade de impor leis, de impor costume, de impor moral, de impor as coisas sobre outros. Terceiro e último lugar, antes de irmos para a aplicação, no versículo de número 6, Jesus então está dizendo: não dê o que é sagrado aos cães e nem atire suas pérolas aos porcos. O que isso significa? Precisamos entender, queridos, que Jesus Cristo, em uma das suas parábolas, ele diz que o Evangelho, que o Reino de Deus, o Evangelho é pérola de grande valor. Então Jesus está claramente dizendo que muitas vezes nós estamos levando a mensagem de Jesus. Muitas vezes nós estamos anunciando Jesus Cristo, a mensagem de Jesus, para pessoas que não querem ouvir. Para pessoas que de forma clara, definitiva, desprezam o Evangelho de Jesus. Então Jesus está dizendo que para esses eu não vou dar o que é sagrado, eu não vou dar a eles, porque eles estão claramente, de forma contumaz, eles estão desprezando, menosprezando, ridicularizando o Evangelho de Jesus Cristo. Mas diante disso, como que eu posso aplicar essa palavra nos nossos dias ao meu coração? Primeiro, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que nós vivemos um momento, uma circunstância que parece que muitos de nós têm a compreensão de que ela foi alçada a um grau de moral tão alta, capaz de julgar as outras pessoas, capaz de julgar ações, atitudes, costumes das pessoas. Jesus Cristo claramente condena isso aqui. Diante disso, eu quero dizer para você que eu não tenho esse poder. Eu preciso ser compassivo com o erro. Preste bem atenção, não estou dizendo para nós sermos condescendentes com o erro contumaz. O que eu estou dizendo, queridos, é que nós precisamos avaliar todas as circunstâncias e ver se de fato aquilo que está dizendo de alguém ou aquilo que você viu de fato é aquilo mesmo, antes de exercermos qualquer julgamento. Porque nós estamos vivendo dias perigosos, dias difíceis. Um tempo atrás, o pai e filho foram agredidos porque o pai fez um carinho público no seu filho. E pessoas que estavam próximas interpretaram que ali era uma grande vergonha, era dois homossexuais trocando carinhos e carícias em público. Mas não era, simplesmente um pai que estava tendo uma forma afetiva com seu filho. Percebam, queridos, como muitas vezes as pessoas exercem julgamento. Em segundo lugar, Jesus está dizendo, está nos ensinando também, para mim e para você, como aplicação, de que eu tenho uma capacidade de julgamento, mas a capacidade do meu julgamento, ou seja, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, eu posso julgar aquilo que a pessoa fala. Eu posso julgar o que a pessoa está falando. Então, mas para julgar o que a pessoa está falando, eu preciso ter conhecimento do que ela está falando. Mas dentro disso ainda também eu preciso, segundo Jesus Cristo está me ensinando, eu preciso ter o cuidado, porque senão eu também posso estar incorrendo em erros e atitudes piores. Eu quero trazer à sua memória, queridos, que muitas vezes os líderes religiosos, eles têm muito essa capacidade de condenar nos outros pecados que eles mesmos praticam às escondidas. Esses que exercem a moral, que são radicais quanto à moral e costumes, muitas vezes são pegos na intimidade, muitas vezes são pegos na calada, no secreto, fazendo coisas piores do que aquilo que ele está condenando em outra pessoa. Jesus Cristo está dizendo isso. Mas, portanto, queridos, em terceiro e último lugar, eu preciso compreender quando eu anuncio o Evangelho de Jesus. Quando eu anuncio o Evangelho de Jesus, eu preciso ter a compreensão de que eu não posso impor uma crença a alguém. Eu não posso impor um costume a alguém. Eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer, segundo o que Jesus ensina na sua palavra,
A minha função é pregar o Evangelho de Jesus, é anunciar o Evangelho de Jesus, é explicar o Evangelho de Jesus. O convencimento, a mudança, a postura, a atitude, o que vai, em consequência, que vai levar aquela pessoa como consequência à mudança, é tarefa do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que aplica a obra de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos, ele está falando que o novo nascimento vem do alto, é obra do Espírito. Portanto, o convencimento não pertence a mim, pertence ao Espírito. Quanto a mim, eu preciso expor o Evangelho da graça de Jesus e o Espírito Santo de Deus vai aplicar nos corações. Mas, portanto, quando nós vamos agora terminar o nosso programa, eu quero dizer para você, cuidado, em nome de Jesus. Aquela senhora que estava no aeroporto, ela precisava de ajuda. Ela precisava de alguém que pudesse, de alguma maneira, oferecer-lhe ajuda, oferecer-lhe algo que pudesse trazer o conforto para aquela senhora que estava há mais de 20 horas no aeroporto com o bebê no colo, sozinha, e ao mesmo tempo cuidar daquele bebê e ver a circunstância, que hora que ela poderia estar, que hora que ela iria chegar em casa. Mas aquela pessoa que filmou, ela não foi suporte, ela não foi ajuda, ela foi simplesmente condenação. Eu termino então, meu querido, minha querida, o nosso programa de hoje com grande esperança de que todos nós saibamos exercer a nossa capacidade de observação, nossa capacidade em Cristo Jesus de amar, de sermos compassivos, de sermos misericordiosos, de exercermos compaixão, de exercermos o perdão conforme a palavra de Deus, conforme as Escrituras. Então nós não precisamos de mais julgamento, não precisamos de mais ódio, precisamos de mais amor e de mais vivência e prática do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, pela exposição da Tua Palavra, que o Senhor Deus e Pai aplique em cada coração a Tua Palavra. Ó Deus, obrigado por mais uma oportunidade. Estamos no 3º ano do programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que é fruto do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua misericórdia. Eu agradeço, ó Deus, por esta oportunidade. Abençoa, ó Deus, os meus irmãos e irmãs, queridos e queridas, que têm acompanhado o programa e aqueles que irão assistir em outras horas, em outros momentos. Sejam abençoados pelo Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Querido, obrigado pela sua participação no nosso programa. Então, todo sábado, pela Goiás é Mais TV, às 18 horas, o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Então, nós temos aquele esqueminha, né? Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E também baixe o aplicativo da Goiás é Mais TV, você terá acesso a todos os programas da Goiás é Mais TV. E um programa que está fazendo muito sucesso é o Mais Mulher, apresentado pela nossa querida amiga aqui da Goiás é Mais TV, nossa querida Leida. Deus abençoe a cada um de vocês. E do domingo também pela Goiás é Mais TV, às 18 horas, o culto Boas Novas, direto do Espaço Boas Novas, que fica na rua C, 160, quadra 331, lote 1, casa 1, no Jardim América, Praça C, 114. Espero vocês. Deus abençoe. Até o nosso próximo programa. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria.
Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.